Queridos, nós entramos em uma sequência de 3 mensagens para fechar o ano. E a primeira mensagem foi falada na quinta-feira sobre o início da nossa fé. Diga o início da nossa fé. Hebreus 11, verso 1, a palavra diz: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Em algum momento foi dado um start na nossa vida, nessa fé, que segundo a Bíblia nós recebemos de Deus, amém? Essa fé que é a certeza daquilo de que haveremos de receber o que esperamos, que é a prova daquilo que nós não podemos ver, mas nós cremos, é real, é verdadeiro para a nossa vida, amém? E o capítulo 11 de Hebreus fala sobre os heróis da fé. No verso 6, o escritor diz: sem fé é impossível agradar a Deus, né? É necessário estar em fé para se aproximar de Deus. Aquele que se aproxima de Deus, ele precisa se aproximar crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É necessário estar em fé. Agora, em algum momento nós entramos em fé. Eu não sei se você entrou 2024 já nessa fé que você está agora. Eu entrei, amém? Já em fé. Tem pessoas que entrou em fé no meio do ano ou no final do ano, está entendendo? Mas deu um start e começou essa caminhada de fé. Agora, essa caminhada de fé não é uma caminhada de conveniência, não é uma caminhada de facilidades. Quando nós entramos em fé, nós não podemos ficar esperando que tudo seja assim, muito tranquilo, muito, né? Aprovação de todos, torcida geral, né? Tudo na mão. Não é assim. Se você for ler, e eu estou usando Bíblia agora, se você for ler o capítulo 11, você vai ver que os heróis da fé passaram por situações, enfrentaram situações. Você vai ver que Abel ofereceu uma oferta a Deus que agradou o coração de Deus, mas quando ele agrada o coração de Deus, ele desperta o ódio do seu irmão. Quando você entra em fé, muitas vezes você desperta o ódio de pessoas de uma forma gratuita. Você não fez nada para elas, mas elas olham para você às vezes e não te suportam, não gostam de você. Seja bem-vindo à minha vida, viu? Seja bem-vindo. Às vezes a pessoa, ela não te tolera, você não fez nada, mas é porque você está em fé. Está entendendo? Você não vai ter 100% de aprovação. Abra mão desse pensamento. Abra mão disso. Jesus não teve e não tem 100% de aprovação. Credo, pastor? Você vai ver que Noé construiu uma arca para salvar a sua família. E quando ele construiu uma arca, não havia chovido ainda sobre a terra. E as pessoas tiveram Noé como louco por estar construindo uma embarcação sem nenhum relatório de tsunami, de inundação. Mas ele estava construindo uma embarcação grande porque ele ouviu a voz de Deus. Quem anda por fé, anda por uma direção que vem do céu. E às vezes as pessoas que estão na carne, que estão na visão carnal, elas não vão compreender a direção de Deus para a tua vida. Não vão entender. Vai achar que é loucura o que você está fazendo, a sua decisão, o seu comportamento. Vai achar loucura. Que doideira é essa? Não vai entender. Eu lembro que quando eu fui abrir mão do emprego em Curitiba, para nós virmos para cá, o meu patrão ficou revoltado. E dentro da sua casa, ele sentiu na liberdade de liberar palavras de maldição sobre a minha vida, com raiva, por não entender que eu estava deixando um trabalho secular para me dedicar ao ministério, a uma direção de Deus para a minha vida. Então quem anda por fé vai receber direções de Deus, e às vezes, meu querido, vai ser considerado louco. Quando você estava no mundo, você gastava o seu dinheiro com coisas erradas, ninguém falava nada. Tem gente que gastou com droga, que gastou com prostituição, que gastou com coisas erradas. Ninguém falava que você era louco. Você veio para a igreja, você agora é um filho de Deus, agora você está na casa de Deus. A primeira pergunta que o infeliz faz lá fora é: você vai dar o dízimo agora?
Agora você vai levar oferta lá para o pastor? Mas quando você estava lá no mundo perdido, ninguém falava nada, você não era louco, agora você é. Se você ler capítulo 11, você vai ver a Bíblia falando sobre Abraão. Deus falando a Abraão: pega a tua família, pega tudo que é seu e sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Olha que doido. Você juntar a tua mudança, colocar num caminhão, e a sua mulher, o cônjuge, perguntar para onde nós estamos indo, e o Abraão fala assim: eu não sei, Deus ainda não me falou. Você acha que é fácil viver essa fé, pessoal? Você acha que é fácil? Às vezes você está indo, Deus fala: vai em tal lugar, você nem sabe como que você vai resolver uma situação, mas Deus mandou você ir, e você por obediência vai. Eu li do pastor Paul Yong Cho, que ele passou por uma crise tão grande, que ele pensou em tirar a própria vida. Na época, uma edificação monstruosa, uma das maiores igrejas do mundo que ele estava edificando na época, e Deus colocou no coração dele ir procurar o gerente de um banco, e falar para o gerente do banco que ele precisava de um valor muito alto. Mas o que você pode me dar? Eu posso te dar tantas 1000 contas novas, que ele traria da sua igreja para aquele banco. Loucura, mas ele recebeu de Deus essa direção e ele foi. Andar por fé é isso. Deus manda você fazer coisas que você às vezes não tem o recurso, e a maior parte das vezes que Deus me mandou edificar alguma coisa, eu não tinha o dinheiro. Olha que doido. Quando nós fomos comprar o piso, para colocar o piso aqui na casa, eu não fiz a reunião com a diretoria aqueles dias, porque naqueles dias nós estávamos no vermelho. Falei: se eles olhar o saldo, eles não vão nem querer colocar piso, eles não vão acreditar. Vão olhar para mim e vão falar: pastor, não é hora, porque no natural. Mas eu senti de Deus de fazer. Eu senti de Deus, Marcelo, de dar esse passo de fé. Falei: eu vou. Orei, busquei em Deus e veio uma paz no coração. Quando nós demos esse passo, Deus começou a liberar recursos, e pessoas começaram a contribuir e ajudar, e a realidade que estava em negativo ficou positivo, e recurso chegou e a obra foi feita, o piso foi colocado de uma forma sobrenatural. Andar por fé, meu querido, tem os seus desafios. Se você for ler o capítulo 11, você vai ver falando sobre Sara, que já não estava novinha quando Deus falou que ela seria mãe, e ela era estéril. E Deus fala: olha, você vai gerar, e a sua descendência vai ser numerosa como a areia da praia, como as estrelas do céu. E o tempo foi passando e nada de filho, nada de filho. 25 anos se passaram. É fácil? Você tem uma promessa, dá a impressão que vai acontecer no outro dia, não dá? Quando Deus usa alguém para falar: olha isso, aquilo, dá a impressão que é no outro dia. 25 anos, e eles ali acreditando no que Deus havia falado. Quem sabe tem gente aqui que está vivendo hoje coisa que foi profetizada há muitos anos atrás. Tem gente que acha que veio do nada, né? Você sabe o tempo que você esperou para acontecer o que está acontecendo na sua vida. Está entendendo? Só que essa decisão de andar por fé vale a pena, amém, pessoal? Foi a melhor decisão da minha vida, entregar a minha vida para Jesus, crer na palavra de Deus, crer na obra que Deus tinha para a minha vida. Foi a melhor decisão. Vale a pena, amém, querido? Glória a Deus. Então dá uma salva de palmas para Jesus. Agora, entrar em fé é muito bom. Começar é muito bom. Foi a melhor coisa, nos trouxe até aqui. Agora, só começar e não dar sequência não é muito interessante. Quantas pessoas começou 2024 na presença de Deus e hoje estão longe? Longe, mais longe. Pararam, naufragaram, desistiram.
Quanta gente que na sua caminhada de fé você viu começar tão bem, tão bonito, talentoso. Nossa, essa pessoa pregando vai ser uma bênção. Essa pessoa cantando vai ser uma bênção. Essa pessoa E de repente, a pessoa esmoreceu, desistiu e está longe dessa realidade. Eu tenho amigos talentosos, que naufragaram há muitos anos. Eu tenho um amigo de infância, que eu já disse aqui, que morreu aos 21 anos, longe da realidade de fé. Desistiu desse caminho. Queridos, Hebreus 10, verso 38 e 39, o escritor diz: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Você não tem opção, eu não posso ter como opção regredir, voltar à realidade que eu vivia. Infelizmente, nos nossos dias, nós estamos vendo pessoas fazer isso. Pessoas que entram em fé, elas até crescem no meio evangélico, crescem na realidade da igreja. O tempo passa, ela tem uma frustração ou outra e ela volta às velhas práticas. Gente que já foi referência no Brasil e no mundo e que hoje se encontra envolvido na macumbaria. Gente que do altar liberava uma palavra de graça sobre pessoas e hoje está aliançado com as trevas. Gente que pastoreou a igreja e hoje invoca demônios. Querido, você entrou em fé e você não pode retroceder. Eu não posso retroceder. Eu preciso permanecer em fé, permanecer nesse caminho. Sabe, essa caminhada de fé é uma jornada que o Senhor nos deu. Cada um aqui tem a sua jornada de fé. E você precisa percorrer o caminho que Deus tem para você. Você tem um destino, e nós pregamos isso esses dias aqui. Um destino que o céu liberou para a tua vida, escreveu sobre a sua vida. Mas a única pessoa que vai te impedir de chegar no destino é você mesmo. Se você desistir, o diabo não pode te afastar do seu destino. As pessoas não podem te afastar do teu destino. Lembra dos irmãos de José? José falou para eles o sonho, e eles ficaram cheios de inveja, cheios de ódio. Falou: vou matar esse sonhador, ele não vai chegar no destino dele. Daí Deus colocou a mão, eles desistiram de matar e venderam José. O José então é levado como escravo para o Egito. E daí ele vai para a casa de Potifar, está lá gerenciando, bem sucedido na casa. Mas ele tinha um destino. De repente a mulher do patrão fica lá, vira a cabeça e acusa ele de tentar abusar dela. Mas Deus estava no controle de tudo. Agora ele é lançado na prisão. Na prisão, Deus apresenta 2 homens para ele. Um deles foi o homem que apresentou José para o faraó. O faraó teve um sonho, ficou perturbado, precisava de alguém para discernir o sonho. Então chamou José e depois constituiu José como governador do Egito. Todas as conspirações que aconteceram na vida de José não afastaram José do seu destino. Mas a única coisa que pode me impedir de viver o que Deus tem sou eu mesmo. Se eu desistir, eu já fiz isso, não foi bom para mim. Eu já, não vou pastorear mais, não vou cuidar da minha vida. E foi um tempo ruim para mim, porque eu comecei a travar lutas que eu já tinha vencido. Porque quando você olha para trás, você está entendendo? Você depois vai ter que percorrer de novo o caminho, está entendendo? E daí foi um tempo muito difícil. E Deus usava pessoas para falar sobre o chamado de Deus para a minha vida. Eu falava para a Alessandra que eu estava esperando Deus mover. A Alessandra olhava e falava para mim: Deus não tirou você do ministério. Você decidiu sair, parar. Você vai ter que se propor a voltar a fazer o que Deus te chamou para fazer. Então a única pessoa que pode nos impedir somos nós mesmos. Está entendendo? Você não pode ser aquela pessoa que deu início na fé,
que teve um período bacana no reino, mas depois parou. Você não pode ser aquela pessoa que frequentou a igreja por um período, foi muito abençoado por Deus, mas depois se frustrou com uma coisinha ou outra e desistiu dessa fé. Você tem que ser aquela pessoa que vai até o fim. E não é sobre velocidade, tá? Eu sei que nós vamos falar sobre corrida ali depois, mas é sobre se manter nela. É sobre continuar acreditando, continuar crendo, continuar em fé. Ah, pastor, mas eu me chateei, eu me magoei, eu não sei o que. Lê capítulo 11 de Hebreus. A nossa geração fica ferida com qualquer coisa. Está entendendo? Com qualquer bobagem. Aqueles homens eram lançados na arena e não negavam a fé. Aqueles homens, sabe, mesmo diante da ausência de uma manifestação, ou de um cumprimento da promessa, eles continuavam crendo na promessa. Mas a nossa geração, se cortar a internet, já cria uma crise. Ai, não tem internet. A nossa geração não consegue agradecer pela casa que mora, pelo carro que tem. Não consegue, sabe? Entra em crise com qualquer coisa. Tem vir para a igreja, enquanto tudo está do seu jeito. Eu sou da igreja. O dia que algo não acontece como a pessoa quer, ela acha que tem o direito de abandonar essa fé. Eu não conheço ninguém que desistiu de Jesus e está melhor do que estava. Você conhece? Você conhece alguém que desistiu da fé e vive uma vida melhor hoje? Eu não conheço. As pessoas que eu vi fazer essas coisas, perdeu o casamento, perdeu a família, perdeu a dignidade, porque daí se entregou para o erro de vez. Mulheres que eram de Deus, abriu mão da integridade. Homens que eram de Deus, caídos no vício. Uma mulher, um tempo atrás, quando eu morava na casa antiga, verde ali, falou para mim, eu pertencia a tal igreja há 4 anos, e saí. E olhei para ela toda oprimida, um histórico todo complicado. Eu nem vou falar o histórico, senão você já descobre. Eu falei assim, você está melhor hoje? Não, lógico que não, porque a melhor coisa é estar em fé, estar em Deus, é permanecer na palavra. Está entendendo? Mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Está entendendo? Você tomou uma decisão bacana de estar na casa do Senhor hoje, aqui como igreja, sendo igreja. Está entendendo? Então, não pense que você pode desistir. Não faz isso, querido. Permaneça. Tem gente aqui que passou por muita luta, mas nunca deixou a fé. A minha mãezinha fazia parte de uma igreja rígida. Quando meu pai decidiu ir embora, ela falou, filho, se eu falar para o meu pastor que o seu pai foi embora, eles não vão deixar eu participar da Santa Ceia. Você acredita, Marcelo? Da ceia. E ela falou, eu não vou falar porque eu quero participar da ceia. Está entendendo? Ela teve que se apegar em Deus. Foi deixada, foi abandonada, mas se apegou com Deus. Não deixou a fé. Qual é a sua desculpa para você deixar a fé, para você querer se afastar da presença de Deus? Qual é? Tem gente aqui que já passou por muita luta, por situações na sua saúde, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, mas permanece crendo em Deus. Querido, o negócio é ir até o fim, amém? Tem que ir até o fim. Encerra a tua jornada nesse plano, firme na fé, sendo igreja, cultuando a Deus, crendo nas promessas de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Olha o que Hebreus diz, no capítulo 12, do verso 1 ao 3. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta.
olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, e desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Deixe os embaraços. Tem situações que é embaraço, querido, embaraço. Eu disse hoje de manhã que quando congregava em Londrina, um obreiro chegou em mim e falou uma bobagem, desfazendo. Procurei meu pastor e falei: pastor Jeú, você acredita que o obreiro tal disse isso para mim? Ele falou: Cássio, filho, Deus deixa uma pessoa dessa falar o que quer para nós, porque Ele sabe que nós temos estrutura. Porque se a gente falar na mesma altura, a pessoa não aguenta. Ignora isso aí, filho. Deixa os embaraços, querido. Tem coisa que não merece a nossa atenção. Tem coisa que não vale a pena. Está entendendo? Não fica preso a picuinha para você, sabe, sendo convencido pelo diabo a desistir. Não. Deixa o embaraço, deixa o pecado. Você já abriu mão daquela vida passada. Não volte às velhas práticas. A palavra diz que aquele que volta às velhas práticas é como um cão que voltou ao seu próprio vômito. Olha que triste. Vomitou, não vou fazer mais, mudei de vida, estou em Deus. Daí depois sai lá para procurar o vômito e comer de novo. Diga misericórdia. A palavra fala: deixe o pecado, deixe. Né? A canção diz: todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu escolho Deus, todo dia. Todo dia. A palavra fala sobre nós olharmos para Jesus. O Atos capítulo 20, verso 24, diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria com alegria a minha carreira. Vamos lá. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nós temos uma carreira, nós temos uma jornada. Cada um aqui tem a sua jornada. Percorra ela. Sabe, cresça no reino de Deus. Frutifique no reino de Deus. Frutifique onde Deus te plantou. Deus não erra, querido. Deus escolheu, Deus te trouxe a este lugar porque Ele quer que você frutifique nessa realidade. Não, mas eu sou melhor, então deixa, sabe, o melhor de Deus que está na tua vida contagiar a nossa vida, e a gente também vai melhorar junto com você. Mas percorra a sua carreira, percorra a sua jornada. Precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e lembrar do que Jesus viveu. Jesus enfrentou muita oposição, mas não desistiu. Jesus enfrentou a rejeição, não desistiu. E a gente às vezes fica chateadinho quando uma pessoa rejeita a gente, Leandra. Uma multidão rejeitou Jesus. E ele ficou firme. E o escritor falando: lembra do que Jesus passou, para vocês não desanimar, para vocês ficar firme, para vocês irem até o fim. Eu li uma história anos atrás de uma corrida que foi elaborada por alguns sapinhos. Vem comigo agora. É profundo isso. E eles elaboraram uma corrida para subir ao topo de uma montanha. Elaborou os sapinhos ali, tudo inscrito para a corrida. E começou a corrida rumo ao topo da montanha. E algumas pessoas, alguns sapinhos de fora começou a falar: não vai conseguir, é muito alto. Daí outros falavam assim: não, eles não vão conseguir, é muito difícil. Outros falaram: não, tem muitos obstáculos. Quem sabe alguém experiente falou: eu já tentei subir e não consegui, vocês não vão conseguir. Conforme a corrida ia se desenvolvendo, alguns sapinhos iam caindo e outros desistindo. Na caminhada da fé,
Seja pronto para ver algumas pessoas desistir no caminho. Infelizmente. Aos poucos foi diminuindo os competidores e ficou só um sapinho que com muito sacrifício chegou lá no topo. Daí quiseram saber como que ele conseguiu. Como que você conseguiu chegar no topo? A maioria não conseguiu, parou, desistiu. Daí descobriram que aquele único sapinho que chegou no topo era surdo. Surdo. Então as palavras contrárias não minaram o seu alvo, o seu objetivo, a sua fé. Ele chegou porque não ouviu ninguém. Querido, tem hora que nós temos que nos fazer de surdos e ficar olhando para Jesus. É o nosso alvo, é o nosso objetivo, e percorrer a nossa carreira. Você vai ouvir pessoas sendo usadas para falar: você não vai conseguir, mas você ignora isso e continua caminhando, porque é a graça de Deus que te sustenta. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pessoas vão falar: não, eu tentei, não consegui, para tentar te desanimar, mas o que aconteceu com essas pessoas é que elas desistiram. E você vai ter que se fazer de surdo, querido, para cumprir a tua carreira, para chegar no seu alvo, no seu propósito. Está entendendo? É uma historinha, mas que traz um ensinamento para nós. Está entendendo? Tem hora que você vai ter que ignorar as vozes geral. Eu já ouvi, sabe, o inimigo usar pessoas para falar: você não vai conseguir estar em fé, em um tempo de decisão. Só que eu disse: não, em nome de Jesus, eu vou viver o plano e a vontade de Deus para a minha vida. Está entendendo? Nessa jornada você vai ter que ignorar muitas vozes. Às vezes na tua casa, pessoas vão ser usadas para tentar minar a sua fé. Não dê atenção a essas palavras. Está entendendo? Não dê atenção, mas é a maioria, pastor. Não vai com essa conversa de que a voz do povo é a voz de Deus, porque nunca foi. Deus te deu uma direção, vai nela. Deus tem um destino para você, vai até o fim. E se pessoas desistirem do seu lado, você vai permanecer em fé em nome de Jesus. Amém? Você vai continuar e vai ser tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida. Amém? Se nós perseverarmos nessa fé, Deus nos levará a lugares que nós nunca sonhamos, que nós nunca imaginamos. Aleluia. No capítulo 11 de Hebreus, no verso 38, o escritor diz: caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Olha o que a Bíblia fala dos heróis da fé. Gente que andou por fé, aliançada com Deus, gente que o mundo não era digno de ter essas pessoas, mas pessoas que viveram em diferentes épocas, que não se conheceram, mas que tiveram algo em comum. Eles foram até o fim, até a morte, foram fiéis até a morte. Meu querido, o nosso último dia nesse plano precisa ser na presença do Pai, na presença de Deus, em fé. Amém, querido? Em nome de Jesus, em fé no Senhor. 2 Timóteo 4:7, o apóstolo Paulo, na reta final da sua vida, faz essa declaração de fé, encerrando toda a tua jornada, a sua caminhada. Ele diz em 2 Timóteo 4, verso 7, combati o bom combate, percorri pela metade. Isso que ele falou? Acabei a carreira. Bom, e aí, vai até o fim? Vai, né, Rogério? Em nome de Jesus. Vou terminar a carreira. Guardei. Aí eu perdi a fé porque eu fiquei chateado. É isso que ele falou? Passou por naufrágio, por apedrejamento, por açoites, por prisões, por traições, mas até o fim ele estava em fé. Guardei a fé. Não desistiu.
Querido, junta com o teu pastor em nome de Jesus e vamos percorrer a carreira. Vamos ficar firme. Hoje nós temos a alegria de ter Rogério com a gente. O ano que vem, no final do ano, que quando ele voltar aqui para nos visitar, que ele possa nos encontrar nessa fé ainda, crendo, caminhando, amando o Senhor acima de todas as coisas. Está entendendo? Que nós possamos permanecer nessa realidade de fé e caminhar a nossa carreira que está proposta em nome de Jesus. Amém, Jesus? Quantos recebem essa palavra? Levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida. Que o Espírito Santo me ajude a permanecer em fé e completar a minha carreira em nome de Jesus.